Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque o Paysandu vai encarar amanhã o Bragantino na Curuzu. O Papão já está com 1,5 pé classificado às semifinais do Campeonato Paraense. E no vídeo de hoje vamos trazer a provável escalação do Paysandu, como também vamos tratar de mercado. Alguns jogadores podem sair, alguns podem chegar. Vamos falar as posições que a diretoria bicolor está atenta ao mercado para tentar reforçar o elenco bicolor e, claro, sempre fazendo uma análise a respeito disso. Meu nome é César Marinho, que sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conhecem meu trabalho conhecer através desse vídeo, a vídeos passados, se inscrevendo no canal, dando like, comentando, sempre interajo com vocês no comentário. Então, há uma interação, vocês comentam, eu também comento. Aqui o Bastidores Pará no YouTube é feito dessa maneira. É uma proposta de canal um pouco diferente, é uma proposta de canal sempre de análise, analisando o mercado, analisando o jogador, fazendo uma análise prévia do jogo, pós-jogo. Essa é a proposta do canal. Espero que vocês gostem. Gostando, vocês se inscrevam aqui no canal, deem like e podem comentar, que com certeza teremos uma interação. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é, claro, tratar o Paysandu. Antes de entrar nessas questões de mercado e na questão do jogo de amanhã com o Bragantino, eu quero fazer uma observação sobre a coletiva de imprensa dada pelo Hélio dos Anjos no jogo contra o Juventude após a derrota. Um ponto me chamou muita atenção. Lógico, ele falou que reconheceu a derrota, o Juventude foi melhor, e claro que foi, não tinha como não reconhecer, ok. Mas um ponto me chamou muita atenção, que foi ele falar que na Série B terão 3 ou 4 times superiores ao Juventude que está na Série A. Então pensem comigo, o objetivo do Paysandu é brigar por uma vaga na Série A. E não sou eu que estou falando isso, isso foi falado pelo presidente Maurício Edgar, pelo Roger Aguilera, pelo executivo Ari Barros e pelo técnico Hélio dos Anjos. Todos falaram isso no final do ano passado. Então, se a diretoria, a comissão técnica falou isso, eles falaram, então o objetivo passa a ser esse. Então a exigência começa a ser maior. Então se o objetivo é esse, e na Série B terão 3 ou 4 times superior ao Juventude, que venceu, até com o Juventude não passou dificuldade contra o Paysandu. Até ao sofrer o primeiro gol, tinha um jogo equilibrado, sem muita chance para os dois lados. Eu fiz a análise completa aqui do jogo. Só que o Juventude não correu risco contra o Paysandu e aproveitou da fragilidade e das deficiências individuais de alguns atletas. E chegou ao gol e conseguiu a sua classificação com merecimento. Então, se há 3 ou 4 times superiores ao Juventude, o Juventude bateu com certa tranquilidade o Paysandu, o Paysandu tem que reforçar, mas reforçar muito o seu elenco com qualidade. Porque são 4 vagas da Série B para a Série A. Então isso me chamou muita atenção na coletiva do Hélio dos Anjos, é algo que quase ninguém, eu acho que ninguém falou a respeito disso, ninguém repercutiu, mas aqui estou repercutindo porque chamou muita atenção e dá para acreditar realmente que o Paysandu precisa melhorar e muito em termos de qualidade o seu elenco para se quiser brigar realmente por uma vaga na Série A, que é a proposta da diretoria e da comissão técnica. Agora indo para o jogo. Indo para o jogo de amanhã contra o Bragantino, vamos trazer aqui a provável escalação. A provável escalação foi fornecida pelo Dinho Menezes, o setorista do Paysandu da Rádio Clube, e aqui a gente vai comentar sobre essa provável escalação que ele forneceu através da Rádio Clube, e a gente vai fazer alguma análise a respeito dela. E o jogo amanhã contra o Bragantino é um jogo que o Paysandu está praticamente classificado, um jogo que o Hélio dos Anjos pode fazer algumas mudanças no seu elenco, pode testar alguns jogadores, mas creio, segundo foi fornecido pelo Dinho, não haverá tantas mudanças assim. Ou seja, o Paysandu vai praticamente com força máxima amanhã no jogo do Bragantino. Lembrando que 4 dias depois, na quinta-feira, joga em Manaus pelas quartas finais da Copa Verde. E no outro domingo, o jogo de volta na Curuzu contra o Manaus pela Copa Verde. Ou seja, o Paysandu classificando esse final de semana contra o Bragantino não vai jogar no outro final de semana do Campeonato Paraense a semifinal. Porque vai estar com seu calendário ocupado pela Copa Verde, as quartas finais da Copa Verde. Vamos pro campinho e vamos juntos fazer a análise dessa provável escalação do Paysandu. Aqui no campinho nós temos o Paysandu no gol Matheus Nogueira. E ainda há essa dúvida entre Matheus Nogueira e Diogo Silva. Eu começaria a testar o Diogo Silva, porque eu acho que ele vai ser o goleiro titular da Série B. Mas o Matheus Nogueira não está comprometendo, ele continua como goleiro titular. Deve ser ele no gol titular. Na linha defensiva, Edilson, Wanderson, Maia e Kevin. Eu não vou ocupar muito meu tempo com o Edilson, porque aqui a gente está analisando o que o Paysandu tem no momento. E o Paysandu tem na direita no momento o Edilson, o Michel e o Brian, que é lateral direito. Acontece que o Edilson provavelmente vai ser o titular, segundo o Dinho falou. Na esquerda, vamos para os laterais primeiro. Na esquerda, Kevin ou Brian.
Aí entra uma preocupação muito grande na lateral esquerda. O Kevin não vem bem, e não é de hoje. Eu acho que ele só fez uma partida boa, desde que ele retornou para o Paysandu. Então, não vem bem. E o seu lateral esquerdo reserva, o principal reserva dele, seria o Jefferson. Só que eu não sei o que acontece, que ele não consegue entrar em condição física para jogar. Ele não joga, ele jogou por enquanto só um tempo, 45 minutos contra o Castanhal, 45 minutos finais, e ele não joga, sempre pesado. Eu até vou tratar questão de mercado, o próximo tema aqui do Paysandu, que vai ter uma situação a respeito da lateral esquerda. Mas é preocupante. O Paysandu contratou um jogador que passou pelos exames médicos, foi aprovado pelos exames médicos, estava mais de 6 meses sem jogar, que tinha acabado a temporada da Bulgária em junho do ano passado. E ele não consegue entrar em condições de jogo. E o Paysandu gastou dinheiro com ele. É dinheiro do Paysandu. Então, assim, é bem preocupante essa contratação, porque você pode ver aqui no campinho, é Kevin O'Brien. As opções, princípio, na cabeça do Hélio dos Anjos. Ou seja, se não jogar o Kevin, vai jogar o Brian, que é lateral direito. E vai jogar de novo na esquerda, e há muito tempo eu não tenho gostado do Brian na esquerda. Então, essa lateral esquerda do Paysandu preocupa para mim muito mais que a lateral direita. Com Edilson e Michel, ainda dá para dar uma segurada. Na zaga você tem o Wanderson e o Maia. O Maia, não vou perder tempo falando com ele, o melhor zagueiro do Paysandu, uma grata surpresa. Tenho falado isso a todo vídeo, porque ele continua mantendo um bom desempenho, saída de jogo, bola aérea, passe, aquele passe quebra a linha adversária. Então, tenho gostado dele. E a possível volta do Wanderson. Aí eu não concordo. O Carlão não foi bem contra o Juventude, falhou o segundo gol, isso é claro, outros lances também ele falhou, contribuiu também com uma falha no terceiro gol, foi o Brian dele também. Mas eu permaneceria com ele ou colocava o Luan, porque o Wanderson já foi muito testado, e o Wanderson está muito irregular, e agora o Carlão, numa exigência maior, ele não correspondeu, isso é óbvio que ele não correspondeu, que ele foi mal contra o Juventude. Vai pegar agora uma exigência menor novamente, que é o Bragantino, mas paciência, o Campeonato Paraense é muito inferior, por exemplo, ao Campeonato Gaúcho, que o Juventude está enfrentando os times de lá. Não tem jeito, o parâmetro é muito diferente. O Paysandu, em 50 minutos contra o Juventude, tomou mais gols do que tomado a temporada inteira, em 11 jogos. Então, realmente, é absurda a diferença. Não tem como tirar parâmetro. Aí, na Copa Verde, você pega o Rio Branco do Acre, que é frágil, e vai pegar o Manaus, também é melhor que o Rio Branco, mas também tem a sua fragilidade, é um time hoje da 4ª divisão nacional. Daqui a pouco o Paysandu vai estrear na Série B, tendo pegado um time, assim, com mais pompa e mais dificuldade, o Clube do Remo, porque é um clássico, e por tudo que envolve, e também o Juventude, e só. Então é muito complicado. Eu não colocaria o Wanderson está muito regular, ou testaria de novo o Carlão, ou colocava o Luan, mas o Wanderson já deu mostras que para a Série B vai ser bem complicado, eu não voltaria com ele. No meio campo seria Val Soares, João Vieira e Biel. Eu não sei se o Hélio vai fazer essa formação no meio campo, para ser sincero, colocar Val Soares e João Vieira juntos, sem um primeiro volante. O Bispo foi muito mal, acho que foi o pior do Paysandu no jogo contra o Juventude. Ele até estava fazendo uma temporada regular para boa, mas com deficiência, de novo, com deficiência foi um pouco maior, ele comprometeu, ele entregou, né, o primeiro gol do Juventude, que complicou muito a vida do Paysandu. Eu não sei se, por mais que seja um jogo que você possa testar, não seria absurdo fazer o meio campo com Val Soares e Vieira juntos, sem o primeiro volante mesmo da função, porque o Bragantino é um time mais frágil, você está com 3-0 no marcador jogando na Curuzu com o apoio da sua torcida, né? Então você tem o luxo de testar alguma situação. Então nem criticaria se testasse dessa maneira. Por falar em criticar a escalação, muita gente depois criticou a escalação do Hélio dos Anjos no jogo de Juventude, e eu não. Desde o vídeo da análise eu acho que a escalação dele foi boa. Acabou algumas peças não funcionando, mas foi uma escalação que você consegue entender por que ele fez. Às vezes o treinador escala um time e você não consegue entender por que ele escalou daquela maneira. E com o Juventude eu entendi porque ele escalou daquela maneira, eu só acho que a abordagem do jogo não foi a melhor possível. Então, Val Soares, João Vieira e Biel no meio campo. Aí tem uma dúvida entre Biel e o Robinho, que não foi bem contra o Juventude. Talvez o Biel volte para ser o meio campista, mas tem essa dúvida entre os dois meio campistas. No ataque, o mesmo contra o Juventude. Jean Dias na esquerda, Nicolas no centro e o Edinho. Aí eu já faria algumas mudanças. Eu já promoveria o Vinícius Leite pelo lado esquerdo. Colocaria também Esli Garcia desde o início do jogo. Então faria um ataque com Jean Dias, Esli Garcia e tiraria o Nicolas, não pelo Nicolas. O Nicolas eu acho que é um bom jogador, é brigador, sabe fazer gol, tem identificação com a torcida. Mas era para colocar novamente o Juan Ribeiro para ter mais uma minutagem. Porque a minutagem que ele teve contra o Bragantino, jogou o jogo inteiro, ele foi bem. Mas ele precisa de uma maior minutagem. Então eu colocaria ele. Então meu ataque seria totalmente diferente desse possível ataque que o Hélio dos Anjos, provável ataque que ele vai colocar no campo. Então eu ia com Vinícius Leite,
Esli Garcia e Juan Ribeiro. Eu quero que vocês deixem também a opinião de vocês a respeito qual seria a escalação de vocês do Paysandu para o jogo contra o Bragantino. Lembrando que é um jogo que te permite fazer algumas mudanças, e eu faria algumas mudanças na equipe do Paysandu. Outras não, como a zaga eu testaria novamente o Carlão, ou se fosse promover alguma mudança, promoveria o Luan. E o ataque, eu mudaria o ataque inteiro, porque eu testaria realmente Vinícius Leite jogando, Esli Garcia e Nicolas. Mas, Nicolas não, e Juan Ribeiro. Mas não desconsiderando o Jean Dias, o Edinho e o Nicolas. Mas realmente eu queria ver esse trio de ataque realmente para ganhar também um pouco mais de ritmo. Enfim, essa é a provável escalação do Paysandu para o jogo de amanhã. Então vamos falar um pouquinho de mercado agora. O Paysandu está atento ao mercado. Pensem comigo. O Paysandu está atento ao mercado. Atento. Vocês sabem que aqui a gente sempre analisa tudo. Uma coisa acaba caindo por terra do que foi dito pelo Hélio dos Anjos, mas não por culpa dele, um trabalho dele junto com a diretoria. De quê? O que foi dito em dezembro? Que ele queria que o elenco tivesse fechado por ano todo cerca de 90%. Ou seja, em janeiro, quando começou o Campeonato Paraense, 90% do elenco já estaria fechado pro resto da temporada inteira, só teria uma mudança de 10%. Hoje, já especula na imprensa que o Paysandu vai estar atrás de zagueiro, lateral esquerdo, 2 meio-campo. Acabou de contratar, né? 2 meio-campo. O Carlos e o Brendo foram contratados agora. Um do Castanhal e o outro do Nação lá de Santa Catarina. Querem contratar mais um meio-campista, querem contratar atacante. Ué. Isso aí vai passar de 10%. Ou seja, aquele planejamento inicial do Paysandu de ser 90% e contratar 10% já não vai acontecer pelas contratações. E se for para manter esse elenco, que não permaneça mesmo. Minha opinião é essa. É um elenco frágil para a Série B em busca do acesso? É. Planejou errado? Contratou errado? Contratou. Paysandu contratou errado. Paysandu está nadando de braçadas do Campeonato Paraense pelo nível do Campeonato Paraense. Essa é a verdade. E o Paysandu é o único time da Série B do Campeonato Paraense. O Paysandu tem a obrigação de passar por cima desse Campeonato Paraense. Tirando, é lógico, a questão da rivalidade com o Remo, que não vai passar por cima do Remo, porque é um grande jogo, é uma grande rivalidade, foi o empate do Campeonato Paraense. Então é uma outra situação, mas perante os outros 95% dos times participantes, o Paysandu tem essa obrigação. E até contra o rival, porque o Paysandu está na Série B, tem muito mais cota e investimento hoje do que o rival. Então tem que fazer um time melhor realmente. Então a obrigação de ganhar um Campeonato Paraense hoje, no Pará, é o Paysandu. Isso eu fiz um vídeo no início de janeiro, causou até um pouco de polêmica, mas a verdade é essa. O Paysandu tem por obrigação a fazer um time melhor dos times do campeonato do futebol paraense nesse ano. E o elenco foi feito, foram feitas muitas contratações questionáveis. E aqui no canal eu analisei cada contratação feita pelo Paysandu. Foram muitas contratações questionáveis. Que eu ficava pensando, será que vai permanecer esse elenco em 90%? Hoje percebe-se que não dá para permanecer com o elenco em 90%. Tem que ter uma mudança. Por mais que quebre a cara, realmente, desculpa, quebramos a cara, não vai ter como permanecer com o elenco em 90%, porque a gente tem que qualificar. Ok, tudo bem, é melhor reconhecer esse erro do que bater o pé e falar, não, vai ser 10% e vai contratar menos jogadores. Agora é o seguinte, contratar jogador para ser solução, não é compor elenco. Se vier com jogador para compor elenco, aí não vai dar certo. Porque o Paysandu precisa de jogador para ser solução, para ser titular. Por exemplo, voltando à lateral esquerda, como disse aqui no início do vídeo e falei que ia falar agora do mercado. O Paysandu está atrás do lateral esquerdo. Se contratar um lateral esquerdo, o que acontece? Ou o Jefferson ou o Kevin vão sair. Um dos dois, pelo menos, vai sair. Por quê? Não vai ficar com 3 laterais esquerdos. E tirando ainda a chance de alguém da base. Não tem nem cabimento. Ou seja, isso vai gerar um ônus para o clube. Então, você vai rescindir o contrato com o jogador, vai sair, vai contratar outro jogador, e esse jogador tem que vir para ser titular. Não é para disputar a posição. Porque já pensou, o Kevin não está bem. O Jefferson não entra em condições físicas nunca. Aí vai contratar um lateral esquerdo para brigar por posição com eles, do mesmo nível. Não contrata, gente. Não contrata, não gasta mais dinheiro do clube. Ah, vai ficar com os dois? Fica com os dois. Mas não contrata um do mesmo nível. Contrata um jogador superior. Porque senão não vale a pena contratar. Para quem vai ficar gastando dinheiro? Igual o Paysandu, talvez precise de um zagueiro. Se o Carlão e o Luan não se encontrarem, vai precisar de um zagueiro para jogar com o Luan. Ah, vai contratar um zagueiro do nível do Wanderson, ou se o Carlão não estiver bem, continuar bem, porque ele não foi bem com a Juventude, do nível dele. Não adianta. Não adianta. E para em zagueiro, o Nailo renovou o contrato e nem joga. Porque não tinha condições de jogar no Paysandu.
E o Paysandu gasta dinheiro. Todo mundo sabia que não tinha condições. Deixava ele seguir a carreira dele em outro clube, ter oportunidade. É lógico que ele vai aceitar o contrato. Pô, o jogador que tem 36 anos ou vai fazer 36 anos, o Paysandu oferece uma renovação de contrato, é lógico que ele vai aceitar. Eu aceitaria, você aceitaria, todo mundo aceitaria. E toda a crítica que eu faço aqui, muita gente pergunta, ou na nossa página de Facebook, algumas pessoas questionam. Não é nada pessoal, gente. A gente está falando aqui de uma análise de jogador de desempenho. E eu penso aqui bem para os clubes. Bem para o Paysandu, bem para a Tuna, bem para o Remo, bem para o Águia, bem para o Caeté, bem para todo mundo. Porque o importante são os clubes. Acima dos clubes, só a torcida. No futebol, acima dos clubes, só a torcida, porque a torcida é que faz o clube. Sem a torcida não teria clube. Então, jogador nenhum está acima do clube. Então tem que pensar em prol do clube. O Paysandu não é uma confraternização de amigos num racha de final de semana. Então tem que pensar no bem, ou seja, contratar jogadores de qualidade. Como eu disse, o Paysandu vai ter que quebrar a cabeça nesse mercado, vai precisar qualificar o elenco. Eu não acho, muita gente está, o Paysandu vai disputar para não cair. Eu acho que não vai disputar para não cair. Eu acho que o Paysandu, hoje mesmo com esse elenco, tem suas limitações, são óbvias, mas eu acho que não corre risco de disputar para não cair. Eu acho que não vai chegar nesse nível. Só se a coisa desandar mesmo, mas, enfim, tomara que não desande, mas eu acho que pelo elenco que tem, não vai chegar nesse nível. Agora precisa de contratar para disputar algo a mais, senão vai ser uma Série B bem decepcionante. E realmente, para você não correr risco de rebaixamento, qualifique um pouco mais o elenco, dê um pouco mais de opções e teste jogadores, Hélio dos Anjos. É importante você testar mais jogadores, porque tem alguns jogadores que a gente não sabe como é que vai sair na Série B. Tem que ter uma minutagem maior, aproveitar o Campeonato Paraense e a Copa Verde, essas fases iniciais, para testar jogadores, e eu acho que o Hélio está errando nisso. Está testando muito pouco alguns jogadores, mas muito pouco mesmo. Eu trouxe a provável escalação, talvez com o Wanderson novamente na zaga. Por que não o Luan? Por que não de novo o Carlão para testá-lo de novo, ver como é que vai ser a dele? Por que não coloca o Wesley Garcia desde o início do jogo? O Juan Ribeiro, eu sugeri aqui que fosse titular novamente, porque ninguém sabe se o Juan Ribeiro, ele estreou bem. Mas alguém aqui pode garantir que ele vai bem na Série B, vai ser um jogador útil? A gente não sabe. Então ele tem que ser testado. Ele tem que ter uma minutagem, mesmo com adversários mais fracos, mas paciência, o Campeonato Paraense é isso. O Paysandu vai jogar com quem? Com o Inter? Com o Corinthians? Com o Atlético? Não. Paciência, nosso campeonato é esse. Então, precisa testar jogadores. Porque se for para deixar para testar na Série B, aí complicou. Porque aí você vai ter que contratar durante a Série B. Aí o mercado fecha, vai ter outros clubes que têm um poder financeiro maior que o Paysandu, estão bem mais atentos ao mercado. Então é uma situação bem complicada. Igual eu disse, nada perdido. Foi uma eliminação para o Juventude na Copa do Brasil. Ok, era um time da Série A que o Paysandu enfrentou, fora de casa, era o favorito do Juventude, ok. Campeonato Paraense está bem, Copa Verde, eu acredito que vai avançar para a semifinal, porque é superior ao Manaus, mas a preocupação é a Série B. Porque Campeonato Paraense e Copa Verde, fase inicial, tá aqui. Série B tá aqui. Então é complicado. Então você tem que realmente reforçar o elenco, porque a Série B é cruel e vai jogo, passa jogo. Aí tem jogo sexta, depois jogo terça, depois jogo sexta. Aí se você for mal em uma semana, são 3 rodadas que você perde. Perde pontos. Então, qualifica o elenco. Seu objetivo é subir para a Série A. Contrate jogador para ser solução, não jogador para compor elenco. É isso, amigos. Deixa a opinião de vocês. Acabando mais um vídeo aqui do canal. Fale aí nos comentários qual seria a escalação do Paysandu na opinião de vocês para o jogo contra o Bragantino. E também vamos falar um pouquinho de mercado. Eu não trago nomes, eu só analiso quando está realmente confirmada a contratação ou a dispensa. Aí eu falo, o jogador foi dispensado, o jogador foi contratado, faço toda a análise do contratado. Eu não fico especulando nomes aqui no canal, eu só analiso realmente o fato concretizado. É isso, amigos, obrigado. Se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.